Queridos irmãos e irmãs, hoje nós já celebramos o 16º domingo do tempo comum e a liturgia da palavra ajuda a gente a se concentrar na nossa capacidade de acolher a presença de Deus. Todas as outras formas de acolhida, a nossa capacidade de acolher, de servir, de ajudar o nosso próximo, tudo isso depende da nossa capacidade de nos encontrar com Deus. O evangelho de hoje, ele fala justamente disso. Duas pessoas estavam na presença de Jesus. Ele estava ali com elas. Mas cada uma com reação bastante diferente da outra. Peguem, por favor, o evangelho de hoje. Jesus foi lá em Betânia, né? A gente sabe que Marta, Maria e Lázaro, eles eram de Betânia. Betânia é como se fosse uma vilazinha antes de chegar em Jerusalém. Eram muito amigos de Jesus, Jesus sempre estava por ali. E São Lucas vai aproveitar desse encontro importante de Jesus com esses amigos, no caso, aparecem aí Marta e Maria, mas para falar da nossa capacidade de acolher o Senhor. E diz assim, peguem acompanhando o folheto, Marta recebeu em sua casa, e aqui começa a mostrar algumas coisas. Diz assim, sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. A expressão aos pés do Senhor, na língua grega, ela aparece lá uma preposição chamada prós. As preposições, parece aula de língua portuguesa, né? Mas as preposições, elas indicam a nossa relação. Por exemplo, eu estou diante de vocês, vocês estão na minha frente, nós estamos debaixo do teto, o teto está acima de nós. Essas palavras, elas indicam relação, quase que uma espécie de atitude. E diz isso então, Maria sentou-se direcionada ao Senhor, voltada para o Senhor. Aqui traduz aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Vejam, se a gente vai na casa de uma pessoa, a gente quer o que da pessoa? A gente quer a sua atenção. Se alguém entra na casa da gente, o que a gente espera que a pessoa queira da gente? A atenção. É o encontro. Isso é acolhida. E aí aparece em cena uma outra, Marta. Diz assim, porém estava ocupada com muitos afazeres. Na língua grega aparece aí uma outra preposição, a preposição peri, que indica tudo aquilo que está em volta. Olha que engraçado. Vocês conhecem a Avenida Perimetral? Conhecem aqui em Mogi? Beleza. Vamos imaginar que a gente percorra a Avenida Perimetral do começo ao fim a 60 km por hora. Não é uma velocidade muito alta, né? Mas vamos imaginar que a gente percorra. Nessa velocidade, a gente consegue passar pelo centro de Mogi? Consegue? Não. Que pena. Vamos imaginar que a gente vai percorrer essa avenida a 120 km por hora. A gente consegue passar no centro de Mogi? Consegue? Não. Se a gente for a 300 km por hora, consegue passar no centro de Mogi? Nem se o carro capotar, né? Virando assim. Não. Veja, não adianta a velocidade que a gente emprega. A gente não vai conseguir passar no centro. Porque tudo que está em volta não nos permite chegar ao centro. Aqui é uma imagem muito bonita do nosso modo de rezar. Talvez a gente não rezou ainda numa UTI. Talvez um outro tenha tido a experiência de estar numa UTI. Talvez um outro tenha tido a experiência de acompanhar uma pessoa na UTI. Ali é a maior escola da nossa oração e do nosso encontro com o Senhor. É o espaço onde a gente percebe o que é estar voltado, de fato, para o Senhor. Semana que vem, na paróquia, a gente começa um processo
de formação de liturgia, para os leitores especialmente, mas para todos os agentes de pastoral, para toda a comunidade. E a liturgia nada mais é do que a nossa capacidade de acolher o Senhor. Uma liturgia bem celebrada, uma liturgia envolvente, é uma liturgia que faz a gente estar voltado para o Senhor. Faz a gente estar em capacidade de escutar o que o Senhor diz. Há vários modelos de liturgia. Tem aquela liturgia agitada, estilo de Marta, que a gente fica sempre pensando um jeito de aumentar a velocidade, de fazer mais coisas. Quem sabe isso ajude a gente a rezar mais. E geralmente isso atrapalha. Eu não sei se vocês se recordam, por exemplo, de épocas mais antigas, quando na hora da missa era um tal de entrar com um monte de coisa. Um entrava com palavra dançando, outro entrava com outra coisa. Era um folclore, quase que um carnaval. E às vezes, quando alguma coisa que era planejada não saía direito, a outra pessoa que planejava ficava irritada com o outro que fez errado, entrou na frente, atrapalhou alguma coisa. Vocês imaginam? A gente vira uma missa para rezar e de repente você sai chateado porque as coisas não aconteceram como você tinha planejado. E a experiência é a experiência de Marta, chegando para Jesus, Senhor, falou, Senhor, tem gente que não está me ajudando a fazer as coisas que eu queria que fizesse. E a resposta de Jesus para Marta é, Maria escolheu a melhor parte, e essa não vai ser tirada. Como é que a gente faz para participar bem de uma missa? Depende das coisas que a gente faz durante a missa. Se a gente pula, se a gente se agita, isso realmente ajuda? Olha como que nós não sabemos, às vezes, como participar de uma missa. A missa é um diálogo. Pegue o começo do folheto, fazendo o favor. E isso ajuda a entender que não é a opinião do Padre Cleiton, é aquilo que a própria igreja coloca para a gente. E que se a gente seguisse as orientações, qualquer missa que a gente fosse seria muito parecida. E ela começa a ficar diferente quando cada um quer fazer do seu jeito. A missa é um grande diálogo. Na casa de vocês, por exemplo, se quando um fala, o outro fala junto, consegue se entender? Consegue entrar em sintonia? Não. A liturgia também. Ela é um diálogo. Olhem aí que curiosidade, o comecinho dela, quando fala assim, ritos iniciais, acharam aí? Só como gostinho da situação. Diz, tem um S aí, esse S quer dizer o quê? Sacerdote. Às vezes poderia ser P de presidente, porque às vezes quem preside a celebração pode ser o diácono, pode ser o bispo, o papa. Então aí é a palavra que o presidente começa. E olha só, quem é que no começo da missa fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem é que fala? É o presidente. Em algum momento se acostumou que todo mundo falasse junto. Vejam, isso não é pecado, isso não é coisa feia, não é coisa errada, de jeito nenhum. Mas a liturgia é um diálogo. E é tão verdadeiro que depois o T, quer dizer todos, a comunidade, responderia amém. Podem reparar, às vezes esse amém é sufocado. O amém que seria a palavra que a gente diz, eu creio que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, às vezes falta fôlego para esse momento. Comecem a prestar atenção o que o próprio rito diz, o que ele mostra para a gente. E vejam quantas coisas às vezes atrapalham a gente de participar de uma celebração. Vejam que interessante, por exemplo, quando a gente começa, sei lá, de repente o grupo de música, por uma falta de catequese, imaginasse assim, ó, vamos cantar música que seja bastante agitada, porque se a comunidade não se mexer, é como se eles não estivessem participando. Jesus responderia o quê? Cuidado, vamos escolher a melhor parte. É a gente estar com o coração voltado ao Senhor. As outras coisas não são termômetro. Imaginem, por exemplo, se de repente a paróquia se preocupasse em comprar apenas o melhor som, o melhor aparelho, o melhor microfone, o som mais forte, assim, para até provocar quem está do lado de fora. Mas quem viesse aqui
não conseguisse ler direito? O que é o essencial? E a gente vai ver isso. Tem hora que você pode estar numa situação que todos os elementos exteriores, tecnológicos, são assim 100%. Mas se você não trouxe seu coração para a missa, para que adiantou isso tudo? A gente pode se chacoalhar, a gente pode fazer tantas coisas, mas se a gente realmente não estiver procurando o Senhor, olhem o cuidado que a gente precisa ter com as modas que a gente vai encontrando nos programas de televisão, até mesmo aqueles que são católicos. Às vezes aparece, por exemplo, uma determinada novena, sei lá, novena de São Pedro. Ela começa, ela termina. Depois, nos dias seguintes, a vida continua. Agora imagina, a gente faz a novena de São Pedro. Agora a gente vai fazer a novena poderosa de São Pedro. Agora a gente vai fazer a novena maravilhosa de São Pedro. A novena grandiosa de São Pedro. Onde a gente termina? O que Jesus disse no Evangelho? Façam isso em minha memória. Celebrem a Eucaristia, se colocando diante de Jesus naquele momento em que ele entrega seu corpo, seu sangue por nós. E ali eu acho que Jesus não ficava dizendo para eles, né, bate palma, agora é vocês. Não acho que Jesus fez isso na Santa Ceia. Então hoje nós somos chamados a pensar o modo como nós acolhemos o Senhor. A formação de liturgia que a gente vai ter sábado que vem vai ajudar a dar muito mais palavra, muito mais explicações a isso que nós escutamos hoje. E aí, cuidado. Não se trata apenas aqui do gosto desse padre ou daquele padre, ou de uma moda que as coisas vão acontecendo. Porque se a gente ficar girando na perimetral e girando na perimetral, a gente nunca entra ao centro da cidade. Peguem a segunda leitura, fazendo favor. Segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Colossenses. São Paulo ali, ele experimenta duas coisas muito fortes. Cada vez mais aumentam os seus sofrimentos por causa do seu evangelho, por causa do evangelho que ele anuncia. E ele diz, eu uno, eu junto, eu acrescento os meus sofrimentos aos sofrimentos da cruz de Cristo. Porque falar o que Jesus fala, mostrar o que Jesus fala, sempre vai ter que contar com a perseguição e a adversidade que vem do mundo. Mas ele se alegra justamente porque um mistério que tinha ficado escondido durante tanto tempo, ele foi revelado. Acharam aí no finalzinho da leitura? Esse mistério ficou escondido há muito tempo. Mas em Cristo, esse mistério foi revelado e isso é essencial para a nossa fé. E ele diz isso. A estes, Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. São Paulo tem uma certeza, e essa certeza se repete na carta aos Romanos, se repete na carta aos Gálatas. Depois que nós fomos batizados, nós fomos enxertados na vida de Cristo. Nós estamos radicalmente unidos em Cristo. E se você quiser perguntar, onde eu encontro Cristo? Ele está no meio de nós. São Paulo está dizendo, Cristo está com vocês. Se a gente não percebe isso, se a gente não confia nessa palavra, se a gente não acredita nisso, a gente se torna aquela pessoa que diz ter fé e está sempre procurando alguma coisa fora dela. Ah, eu fiquei sabendo que tem uma coisa. Ontem, por exemplo, foi dia de Nossa Senhora do Carmo e tem aquele sinal bonito do escapulário. Escapulário é um sinal de devoção à Virgem Maria. É um sinal de pertença a Nossa Senhora. De nada adianta você se revestir do escapulário se não procura viver as coisas que Nossa Senhora vivia. Não. E quantos cristãos não correm atrás de um amuleto? Às vezes carregam até um terço no bolso, mas fazem maldade o dia inteiro. A presença de Cristo em nós. Vocês se recordam naquele período mais grave da pandemia, quando nós tivemos que fechar as igrejas e tivemos que incentivar as pessoas a rezarem em casa, acompanharem as missas, mesmo por
transmissão online pela TV. Vocês se lembram da reação violenta de algumas pessoas que se diziam fiéis a Jesus Cristo e que quase batiam nos padres e nos bispos, né? Abre a igreja para eu conseguir me encontrar com Jesus. Não conheciam o centro da fé. Não conheciam o essencial do evangelho. Não conheciam a graça do batismo. Realmente é maravilhoso a gente ter o lugar do nosso encontro, mas Cristo já está presente em nós. A celebração que nós fazemos evidencia a vida de Cristo em nós. Cuidado, o evangelho de hoje é muito sério. Havia duas pessoas na presença de Cristo. Uma corria pela perimetral, agitada por um monte de coisa que não era essencial. Uma descobriu, e dela ninguém pode retirar a melhor parte. E hoje nós, aqui nessa missa, somos Marta ou somos Maria? Que o Senhor nos ajude a seguir o exemplo de Maria. Façamos um instante de silêncio e rezemos.